Boa noite. Oi, gente. Oi, oi, oi. O que foi? Yasmin já tá rindo. Boa noite, meninos. Vamos lá, né? Já vão enviando aí para as outras pessoas sobre a nossa live de hoje. Hoje é um tema muito legal, né? Eu sou suspeita para falar dos temas porque eu que escolho a ordem mesmo, né? Então eu gosto de todos eles. Mas vamos lá, vamos falar sobre um tema muito, muito curioso, né? Que causou muitas dúvidas, né? As pessoas acharam, será que era para fazer uma carta? Era para fazer uma dissertação? Não sei. Ah lá, quem tá ali? Oi, filho. Já tá aparecendo. Ixi, vai cair bem aqui. Quem vai ver? Vem. Você... Fazia tempo que ela não aparecia aqui, né? Vem. Pula aqui. Então vamos lá. O tema é comportamentos e sentimentos de um androide. Como combinado, né? Como a gente já sabe, os slides estarão disponibilizados para vocês no Drive, depois da nossa aula. E aí, esse tema é um tema que exige muita atenção de vocês, tá? O que eu queria que vocês guardassem bem, e é uma dica que eu sempre repito, mas é algo que eu queria enfatizar mais uma vez, tá? A gente precisa ler e reler 3, 4, 5 vezes o tema que está sendo proposto para vocês. Por quê, gente? Porque às vezes você acha que você entendeu o tema, quando você lê pela segunda vez é uma coisa, quando você lê pela terceira vez é outra, totalmente diferente. Ou então tem algum detalhe que você deixou passar, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso. Prestem muita atenção nesses detalhes aí, em relação ao que a proposta realmente pede de vocês, né? Então, esse tema foi um tema que as notas foram muito boas. Foi PAS 2 de 2017, né? Foram notas boas, mas quem tirou notas ruins, né? Quem teve nota baixa aí, teve uma nota muito baixa. Por quê? Ele te pedia 3, 4 coisas dentro da proposta e aí as pessoas não ficavam atentas, né, a esses detalhes. E eu até pontuei isso aqui no slide para vocês não perderem, para não ficar assim, como é que fala? Não sei o que eu tava falando. É isso, gente. Hoje eu vou ficar com o braço manqueba aqui de novo, que eu ainda tô com o braço ruim, né? Lembra que eu falei pra vocês? Então vamos lá, deixa eu mostrar meu slide pra vocês. Está aqui, né, o tema comportamento e sentimentos de um androide. Está aqui um androide, pra quem não sabe o que é um androide. E aí eu vou ler a proposta, porque é exatamente esse o mote principal da sua vida. Quando você for fazer a redação, você vai ler 3, 4 vezes ali a proposta. E eu vou pegar no pé de vocês até janeiro, fevereiro, sei lá quando vai ser a prova de vocês, para que vocês não deixem isso passar, tá bom? Primeiro texto de apoio. O primeiro texto de apoio que tinha lá na prova, lembrando, PAS 2 de 2017, então é um tema assim completamente inesperado e não é um tema que exige uma tipologia assim, somente dissertação ou somente narração. Ele mistura as duas coisas, por isso que foi muito surpreendente aí pra galera. Mistura a argumentação da dissertação e mistura também, né, essa questão da narração, que eu vou mostrar pra vocês já já. Primeiro texto da nossa proposta, não dá pra ler nada, né? Indicadores de humanidade. Autoconsciência, autodomínio. Presta atenção. Estamos falando sobre um texto que pede que vocês observem que um androide tem um comportamento humano, assim como um ser tradicional. E aí ele vai me dizer aqui, né, o texto de um cara chamado Joseph Fletcher, quais são os indicadores de humanidade, que são autoconsciência. Você tem autoconsciência? Vai pensando aí. Você tem autodomínio? Não tem autodomínio. Será que eu sou humano? Não sei. Capacidade de equilibrar razão e emoção. Você tem essa capacidade? Se você não tiver, você não é humano. Capacidade de se relacionar com os outros. Você se relaciona com os outros? Tem essa capacidade? Então você é um ser humano. Consideração com os outros. Você tem consideração pelos outros? Se não tem, não é humano. Curiosidade, inteligência, mutabilidade e percepção da passagem do tempo.
essas são as características de um ser humano, segundo o texto que o Sebrasp colocou para você lá. A partir de um texto de Joseph Fletcher que diz, né, que se chama, na verdade, Indicadores de Humanidade. Então, beleza, esses são os indicadores do primeiro texto. Já o segundo texto é um trechinho de Política de Aristóteles que diz: só o ser humano conhece bem e o mal, justo e o injusto. É a comunidade desses sentimentos que produz a família e a cidade. Tá vendo que ele tá definindo o que é o indivíduo? Então, o texto de apoio está te apresentando o que é um ser humano. Se você sabe o que é um ser humano, se você acha que sabe o que é um ser humano, ele vem te especificar essas características principais do indivíduo humano aí. Então, o segundo texto diz que o ser humano conhece o bem e o mal, o justo e o injusto, e por conta disso que a gente consegue construir uma cidade e uma família. Terceiro texto, o ser humano primeiro existe, se encontra e surge no mundo. Depois que o ser humano chega no mundo, ele diz o quê? Ele se define. Depois que ele chega, ele se define. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Assim, não há natureza humana. O ser humano nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Então, o que Jean-Paul Sartre está dizendo aqui? Que não existe natureza humana. Pega essa bomba, né? Ele está dizendo, ele está indo contra o que a gente fala que isso é a essência do ser humano, o indivíduo tem essa essência, nananã. Sartre diz o contrário, ele diz que nós não temos essência humana. Ele diz que a gente vai juntando características no decorrer da nossa existência e aí sim a gente forma a nossa capacidade de ser humano. Então, aí você vai buscar dentro das suas referências alguma obra, algum filme, alguma peça que traga ali uma pessoa que, por exemplo, foi criada no meio dos animais, sendo assim, né, tem um instinto humano amenizado e tem um instinto, né, irracional mais potencializado. Conhece alguma obra? Provavelmente. Você vai me dizer aí se você conhece. E aí diz aqui, isso se chama subjetividade. A gente faz, né? A gente faz a nossa própria humanidade. Concorda com ele, Luiz? É isso. Oi, Paula, boa noite. O ser humano não é pura lógica. Esse é o quarto texto. Há em seu cerne um conjunto de estruturas que premia algumas de nossas ações como a sensação de satisfação, prazer e felicidade. Então, o que ele está dizendo aqui nesse texto? Que nós não somos só racionalidade. O que nós somos também? Nós somos uma mistura de coisas que a gente faz para que a gente possa sentir satisfação, prazer e felicidade. Concordam com isso? Olha aí, só referência maravilhosa. Mowgli, Tarzan, Rômulo e Remo, muito bom. É a alegria do presente e a expectativa decorrente de um pouquinho mais de prazer que nos mantém em movimento, interessados em permanecer assim e, portanto, vivos. Então, olha que legal. Esse texto, chamado Porquê Disso Tudo, da Suzanne Herculano Hausel, diz o quê? Que a gente só é humano porque a gente busca satisfazer essas nossas necessidades de prazer, de felicidade, de satisfação. Então, a gente só é motivado por isso. É isso que ele está falando. Gui, olha só, tudo que ele está fazendo aqui nesse texto é trazer um monte de referência filosófica para que você comece a pensar o que é o ser humano, entendeu? Não é para você concordar ou não com ele logo de cara, não. Tá só te jogando uns textos falando assim, olha, o ser humano é composto disso, disso e daquilo. Ou será que é disso, disso e daquilo outro? E aí depois que ele joga essa quantidade absurda de textos para você, ele ainda vai te apresentar o que é um androide, entendeu? Então ele fala, o ser humano é isso e é isso. E o que é um androide? Olha lá, olha o texto. É fácil dizer que um robô não é um ser vivo, mas o que identifica a vida em uma relação afetiva? Cães são vivos, mas não raciocinam. Robôs não são vivos, mas estão cada vez mais próximos de uma simulação bastante razoável de compreensão. A máquina não precisa pensar, desde que aparente fazê-lo. Então, o que ele está dizendo? Que um robô ele não tem o mesmo raciocínio lógico que nós, seres humanos, temos. Mas ele está muito próximo de corresponder, né, aos nossos comandos. É só você olhar para o seu computador, o seu celular, você pega o seu celular, você aperta lá o microfoninho e fala assim, pesquisar a vida do Luiz Felipe Carmona. Pronto, o Google vai entender o que você quer.
Isso não é muito próximo da inteligência humana, né? É você estar conversando com alguém, você tá, tipo, perguntando alguma coisa sobre a vida de alguém e essa pessoa vai te responder. Então, o que ele tá te dizendo é que nós, seres humanos, temos as nossas peculiaridades, as nossas características de fato, mas um robô, ele também pode chegar muito próximo dessa inteligência humana aí. Temas, isso, exatamente isso. Esses temas subjetivos são a chave, né, de você tirar uma nota boa no PAS. Então, como eu dou aula em ensino regular, né, os meninos sempre perguntam qual a diferença entre redação do PAS e do Enem. A redação do PAS, você não tem que estar preparado somente para a questão gramatical, para a estrutura do texto. Você tem que entender a proposta de uma maneira muito bem aprofundada. Não adianta você achar que você entendeu o texto sim e nunca mais ler a proposta, porque você vai errar. Você tem que ler aquela proposta umas 2, 3, 4, 5 vezes. Enquanto você estiver produzindo texto, vai lendo também, porque se você não abarcar todos os tópicos que o Sebrasp pede, a sua redação, a nota da sua redação cai pela metade, tá bom? Como eu coloco o Oli, ele tinha sentimentos. Exatamente. Nossa, vamos chegar lá, Letícia, já vou te responder. Aí diz: já faz um tempo que os gêneros fantásticos lidam com essa dialética existencial. Em Toy Story, por exemplo, Buzz Lightyear aprende a notícia deprimente de que, em vez do indivíduo livre e autêntico que acredita ser, ele não passa de um boneco. Então, sabe aquela dica que eu sempre dou pra vocês de trazer uma obra de entretenimento para causar um impacto no seu leitor? O Sebrasp também te dá essa dica de vez em quando. Ele fala que você pode trazer essas referências do mundo numa boa, desde que você compreenda exatamente o que ele quer da proposta. E aí o texto diz o seguinte: agora sim a gente vai começar a proposta. Agora você não vai nem ouvir, nem se sua mãe chamar você vai responder, presta atenção. Imagine que você está em 2079 e androides, robôs com aparência humana, circulem pelas ruas em meio aos seres humanos. A tecnologia avançou a olho nu, tanto que é impossível distinguir quem foi gerado biologicamente de quem foi criado em laboratório. Então imagina que daqui a alguns anos, 59 anos, estamos lá em 2079, todo mundo feliz e contente, só que você não consegue identificar se aquela pessoa ali nasceu de um ambiente biológico, né, ou se nasceu de um ambiente científico. Então os androides estarão basicamente iguais aos seres humanos. Essa é a realidade que você está inserido. Tá vivendo essa realidade, finge que você está lá, beleza. Além deles terem capacidade de raciocinar, os androides comportam-se como humanos e parecem sentir as mesmas emoções. De fato, a semelhança é tanta que alguns androides nem mesmo sabem que são robôs. A única diferença é que são muito mais inteligentes e isso causa medo aos humanos. Imagine ainda que, por esse motivo, tenha sido promulgada uma lei mundial que determina que todos os androides sejam deportados para colônias extraterrenas. Então, olha só a viagem. Todo mundo aqui se parece, seres humanos e androides. Só que os androides são infinitamente mais inteligentes do que os seres humanos. E a gente faz o quê? A gente é muito medroso, né? Para não dizer uma palavra um pouco mais ofensiva. A gente é muito medroso. E aí, por medo de todo esse poder que os androides têm, o que a gente faz? A gente quer se livrar deles. Isso é uma metáfora, meu amor, para várias coisas da vida, né? Mas vamos devagar. E aí ele fala: vocês são muito melhores do que nós, então vocês estão sendo expulsos do nosso planeta. E aí o que você faz? Faz uma lei para mandar essa galera embora. Só que você não é um ser humano. Você, pessoa que está escrevendo a redação para entrar na UNB, tá nessa viagem doida aqui, você não é um ser humano, você é um androide. E agora chega a proposta. Ele quer que você faça uma carta explicando o porquê que você é digno de ficar na Terra. Essa é a proposta. Vamos lá. O problema é que você acabou de descobrir que também é um androide e que para permanecer na Terra terá de convencer os humanos de que não é uma ameaça. Aí, olha só, escreva um texto dirigido aos líderes da Terra, argumentando de forma convincente que no que se refere a comportamentos e sentimentos não há diferença entre você e um ser humano. Você deve contar um pouco da sua história, mencionando características suas que são idênticas às humanas, com o objetivo de sensibilizar seus interlocutores.
E por fim diz, não assine o texto. Exatamente isso, gente. É muito bom. Eu acho esse texto maravilhoso. Dá vontade de fazer um livro dessa proposta. Não dá? Fala sério. Dá vontade de fazer um livro. Vocês que são mais criativos, escritores de verdade aí, ó. Pega isso aí, gente, e faz um conto, sei lá. Bota lá no Wattpad, faz uma fanfic, bota que você você, na verdade, é o Michael Jackson e o Michael Jackson é um androide e ele está vivo. Imagina, olha só quanta criatividade aí, tá vendo? Dá pra levar esse tema, gente, muito adiante se você for criativão aí, se você gosta de escrever e tal. Eu achei essa proposta genial, muito divertida. Mas então, tá vendo? Você é um robô, você é um androide. E você tem que escrever uma carta pros líderes do planeta Terra, o planeta que você está vivendo agora, pra dizer que você não é uma ameaça, que você é tão humano quanto ele. E aí você vai pegar nas fragilidades do seu líder da Terra. Por quê? Você precisa convencê-lo de que você não é uma ameaça. Então é um texto, olha só que lombra. E aí ele te pede aqui, ó, você deve contar um pouco da sua história. Não é assim, eu posso. Não, você deve. Então é um texto que você argumenta por que você tem que estar na Terra. E além de argumentar, você ainda tem que contar um pouquinho da sua história. Isso é um texto dissertativo argumentativo? Não. Isso é um texto narrativo? Não. Isso é um quê? Um texto que o CESP quer que você escreva, do jeito que ele propôs. Então é isso. Não assine o texto. Quer dizer que ele pediu uma carta? Tá aí, Vitória, a dúvida de quase todo mundo aí que tirou nota baixa nessa redação. Não sabia se era uma carta, não sabia se era um texto dissertativo. Não assina, então é uma carta. Vou fazer a estrutura de carta. Brasília, 28 de julho de 2020. Caros líderes da Terra, você vai fazer isso? Você pode fazer isso, mas não é isso que ele quer de você. Você não vai ser eliminado se você fizer isso. Mas a estrutura que ele pede, a estrutura a priori, é uma estrutura dissertativa. Tá? A estrutura é dissertativa, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí você me diz, professora, mas existe carta argumentativa? Posso fazer uma carta argumentativa? Desde que você traga uma narração sobre a sua vida, que você desenvolva um argumento que convença o seu corretor de que você deve ficar na Terra, aí tá ok. Mas ele não te pede a estrutura de uma carta, não é obrigado a ter a estrutura de uma carta, e ele não te pede uma linguagem assim, totalmente formal, como de um texto dissertativo argumentativo, tá bom? Deixa eu ver mais dúvidas. Amei, mas preocupado. Detroit fala sobre isso. Pode usar a primeira pessoa? Pode, Gabriel. Olha aí, mais um prêmio para essa semana, mais um texto que pode usar a primeira pessoa. Mandar carta pra ONU? Aqui, a líder da Terra aqui, ó, é a Olivia. A Olivia Pope é a líder da Terra. Ela tá aqui pra mostrar isso. Então, o que mais? O que o seu braço bebê? Vamos lá. Não ia não. Vocês falam assim, eu ia me ferrar? Não, a galera foi muito bem nesse tema. Quem foi mal em não responder aos 3 tópicos que ele pediu. Eu até separei bonitinho aqui pra gente não deixar nada disso passar. Porque vocês sempre perguntam assim, gente, professora, então eu tenho que fazer isso? Eu já coloquei aqui tudo que vocês têm que fazer, ó. Qual é a tipologia? É um texto argumentativo com uso de primeira pessoa do singular. Então você vai contar a sua história. Meu Deus, meu amor, o que foi? Você não gostou desse tema, não, ou gostou? Aí ele diz aqui, você precisa fazer um texto em que você conta a sua história. Então é um texto em primeira pessoa. Além de ter um texto em primeira pessoa, você tem que argumentar para convencer que você tem que ficar lá e contar a sua história. O que muitos não fizeram? Tem sempre um boletim que eles liberam, sempre não, né? Eles não fizeram nos últimos anos. Mas o CESP faz um boletim, o Sebrasp, né, faz um boletim explicando quais foram os maiores erros, os itens que a galera mais errou e tal. E aí o que eles falam sobre esse texto, que erraram mais, foi a questão de não contar a história. Porque ficou muito apegada à ideia de ser um texto dissertativo argumentativo e esqueceu de contar a sua história. Então, quem não contou a história, que é um dos tópicos obrigatórios, perdeu aí metade da nota do desenvolvimento, tá? Então, foram aproximadamente 50 e pouquinho de pessoas que não fizeram isso. Então, você tem que ficar atento a todos os detalhes que a proposta te manda, tá?
Vamos lá. Pode usar a primeira pessoa? Pode. Pode usar em formato de crônica? Luiz, esse é o mais próximo, é a tipologia mais próxima aí que a gente tem, né, do que ele pediu. Mais ou menos isso que você vai fazer. Só que você vai conversar com os líderes da Terra. A crônica você geralmente não dialoga com ninguém, né? Nesse texto você tem que conversar diretamente com os líderes da Terra. Então você pode utilizar vocativos para conversar com eles, né? Senhores líderes da Terra. Utilize essa expressão para não acabar generalizando demais. Igual eu vi alguém perguntando se era a ONU, sei lá, né? Não sei quem seria. É melhor você se referir aos líderes da Terra dessa forma, sem especificar muito bem, porque foi isso que o Sebras pediu, tá? Pode usar a primeira pessoa? Pode. Olivia seria melhor? Sem dúvida nenhuma. Posso fazer uma carta como se fosse em 2079? Isso, Juan, é isso que você vai fazer. Me perdi nos tempos da redação, medo de acontecer nesse tempo também. Mas nesse aqui é mais fácil. O outro, ele era um pouco mais difícil de você ordenar os tempos verbais. Aqui você vai usar a primeira pessoa o tempo todo, tá? O tempo todo usando primeira pessoa. Se você não usar primeira pessoa, você não estará compactuando com o que a proposta pede de você. Então você tem que usar a primeira pessoa, tá bom? É um texto que você argumenta sobre o motivo de ter que ficar na Terra, mas ao mesmo tempo que você argumenta em favor de si mesmo. Então você precisa usar a primeira pessoa, tá? Posso falar que se os humanos nos ameaçarem, eu posso organizar um exército e matar todos os humanos? Aí você vai estar dando motivo para ele te mandar para fora da Terra. O que você precisa fazer? Né? Você precisa consolidar que você não é uma ameaça. Eu não posso falar assim, mas eu tô chantageando ele para ficar. Não, você não pode fazer isso, sabe por quê? Porque a proposta te diz que você tem que provar que você não é uma ameaça. Então você diz aqui, ó, a proposta diz: e que terá de convencer os humanos de que não é uma ameaça. Então não seja do mal, não faça chantagens, não fale assim, eu tô com a sua mãe aqui, refém, e se você não deixar a minha galera ficar, eu mato sua mãe. Não faça isso, porque a proposta pede que você prove que não é uma ameaça. Qual é a intenção dessa proposta de redação? Arrisco dizer, né? É uma análise minha. Segundo as minhas percepções, segundo as leituras dos textos de apoio, a ideia desse texto é fazer a gente pensar no que nos faz seres humanos. O que é que nos caracteriza como ser humano? E se daqui a pouco, quando os androides estiverem tão evoluídos quanto a gente imagina que eles estarão, porque hoje a gente já tem robô com cara de gente, eu coloquei aqui pra vocês uma delas, né? Daqui a pouco, realmente, se as coisas continuarem desse jeito, a gente vai chegar num lugar em que a gente não vai conseguir definir quem é humano e quem é androide. E aí, o que é que vai caracterizar a gente como ser humano de fato? Né? O fato de você ter nascido de uma mãe biológica, né? Então, são esses detalhes, essas minúcias que o Sebrasf quer de você. Quer que você pense e repense no porquê, né, de os androides estarem tão parecidos com os seres humanos. O que é que diferencia você de um androide? Então, quando você for construir seu texto, pense na sua argumentação assim: eu sinto compaixão, né? Eu sinto o egoísmo tal qual o ser humano, né? Nós não somos perfeitos. Mostre também esse lado da imperfeição, porque a pessoa perfeita demais assusta, né? Então, talvez isso seja algo que dê uma sensibilizada no seu leitor. Tem que ter despedida? Não tem que ter despedida. E não tem que ter assinatura. Se você assinar, o seu texto está automaticamente anulado, tá? Então, assinou o texto, 0. Então, se você assinou lá, adeus, Olivia Pope, assinou, você vai ter sua redação zerada. Eu já expliquei pra vocês o porquê, né? Mas imagine, eu, professora de vocês, combino aqui, galera. Então, todo mundo aqui do Tudo Sobre o Paz vai escrever o seu nome lá embaixo. Ou então vai colocar o nome como Maria das Dores. E aí, quando eu chegar lá para corrigir as redações do Paz, eu vou ler Maria das Dores. Esse aqui é meu aluno do Tudo Sobre Paz. Vou dar 10 para ele na hora. Entendeu? Então, para evitar que a gente faça esse... né, que a gente tenha um sistema que pode ser burlado, tá bom? De que jeito eu poderia colocar as citações? Você pode colocar as citações
assim como justificando que você é um ser humano, assim como você escutou a música da Isa que diz assim, assim, assado, e você qual é a palavra? Você se assemelha, né, àquela narrativa que ela está trazendo na música, por exemplo. Eu até selecionei algumas obras do Paz que podem ser utilizadas aqui por vocês. Deixa eu só reforçar isso aqui mais uma vez. O que é que tem que ter no seu texto? Comparação com seres humanos, trechos da sua história e capacidade de argumentação e persuasão. Esses são os 3 tópicos que tem que ter obrigatoriamente. Você tem que se comparar com o ser humano, tem que trazer um trecho da sua história e tem que mostrar uma capacidade argumentativa e de persuasão. Como vai funcionar a estrutura? Exatamente assim. Se você achar que fica mais fácil de você colocar a sua história no início, eu acho que é mais fácil, né? Ah, eu sou o Android 4225YZ Anne e eu nasci no dia XYZ, aí conta a sua história. E aí depois você fala, é muito triste perceber que no auge dos meus 45 anos eu devo ser expulso da Terra porque não me pareço com seres humanos ou porque sou uma ameaça a eles, sendo que vivi a vida toda em plena harmonia com seres humanos e nananã. Introdução, desenvolvimento. Conclusão, sendo assim, percebe-se que os androides não apresentam ameaça aos seres humanos, visto que somos tal qual um indivíduo qualquer que tem paixão, que sente emoção, então você vai construir a sua estrutura de uma maneira com progressão de ideias, é o que eu falo com vocês sempre. A sua ideia ela tem que ter um crescimento, ela parte da sua biografia, argumenta por que você não é uma ameaça e reforça que vocês devem ficar porque vocês não são do mal. Tá? Eu faria uma ameaça, mas como é pra sensibilizar, melhor não. Sim, de novo, primeira pessoa, sem despedida, pode usar vocativo, pode sim, Pedro, fica à vontade, tá? Como começar o texto? Minha dica, biografia. Obras do Paz, vou mostrar pra vocês agora. Perfeito, Ezequias, linha do tempo imaginária. Nossa, vai ficar ótimo se você fizer isso. Aí, ó, a Nina apareceu aqui para falar para vocês utilizarem uma referência aí do PlayStation 4, do jogo Detroit. Não tô ligado, parei no Nintendo, nem no Nintendo 64, mas é isso. Como surgiram os androides? Caio, os androides, eles já existem, né? Eles já são uma realidade na nossa vida. Claro que não com a frequência que eles gostariam, mas os cientistas têm pesquisado cada vez mais maneiras de colocar, né, dentro de um corpo aproximado aí com o ser humano o mesmo funcionamento de um computador, por exemplo. Então é a mesma coisa que eu dei o exemplo no início. Você pega seu celular, clica lá no microfone e fala pesquisar sobre a vida da Beyoncé. Não tinha falado da Beyoncé ainda, né? Por isso que estava assim errada. E aí o computador vai e pesquisa. Então ele entende exatamente o que você está conversando. E aí ele coloca, né? Olha só, uma fotinha de um Android para vocês. Tá vendo? Olha só isso, gente. O rosto de gente mesmo. Então isso aqui já existe. Não sou eu que estou inventando, não. Existe mesmo. E o que eles querem? Que vocês identifiquem uma realidade em que esses androides já sejam tão presentes na nossa vida que a gente já não saiba identificar quem é ser humano e quem é androide. Não sei se vocês viram aqui no reflexo do iPad, né? Tem uma pesquisa aqui, uma reportagem que eu estava lendo mais cedo que diz aqui, em Dragon Ball Z tem um Android 16. Se você é um fã de Dragon Ball Z, dá uma olhada nessa reportagem e você pode até fazer uma referência, né? Ou então de dizer que os androides não são como em Dragon Ball Z, não são do mal e tal. Essas referências que você pode utilizar dentro do seu texto. E aí sobre as obras do Paz que eu falei para vocês que vocês podem utilizar. É um caminho muito próprio mesmo. Ah, você quer falar que você se parece com um ser humano porque você lê um texto do Sartre que diz que o ser humano nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. É a referência que está no texto de apoio, então você não vai usar essa. Ou então você pode usar, você que está no Paz 1, você pode usar
um trechinho que eu tirei da Apologia de Sócrates, né? Que diz assim: Sócrates, ele tá se justificando, né? Porque ele foi... Nesse texto, o Sócrates está sendo acusado de 2 crimes. E um deles é o de convencer as pessoas, de manipular as pessoas, né? E aí eu peguei esse trechinho logo do início da Apologia, que é ele explicando que ele não tem essa oratória toda para convencer ninguém de nada. Mas ele diz assim: mas então não se envergonham disso, de que logo seriam desmentidos por mim com fatos, quando eu me apresentasse diante de vós, de nenhum modo hábil orador? Então o que você pode dizer aqui? A partir do momento que eu, Android ZY45, me apresentar, você vai perceber, né, que eu tenho o dom da oratória, tal como Sócrates afirma ter, ou afirma não ter, né, na Apologia de Sócrates. Você pode usar referências dessa maneira, bem sutil mesmo, né, porque você não é obrigado a utilizar referência, mas é uma dica que eu dou, até para você se familiarizar com as obras e para você, né, despontar aí na frente de outros candidatos. Sobre o Paz 1, aí você pode trazer mais algumas referências como músicas, né? Ah, eu gosto até de sertanejo, olha como eu sou humano. Aí você coloca, por exemplo, minha música favorita é Meu Cupido é Gari, de Marília Mendonça. Pronto, já jogou uma obra do Paz lá dentro. Paz 2. O que são eles então? Chegarão a ser homens? Ou pequenos, fortes e paióis móveis a serviço de algum inescrupuloso detentor do poder? Esse trecho eu tirei de A Desobediência Civil, do Henri Thoreau. Não sei como é que fala o nome dele, vamos fingir que é assim. Mas é um texto muito polêmico, já falei pra vocês sobre ele, né? Que o Henri critica, mete o pau mesmo no governo dos Estados Unidos e fala que é dever moral da gente desobedecer às regras. E aí ele fala, então, essas pessoas que seguem as regras são seres humanos? Olha a deixa que você tem aí, né? Porque até dentro da civilização humana, nós temos dúvidas. Será que essa pessoa é humana mesmo? Olha como ele faz essa coisa horrorosa com o outro. Olha como eles são cruéis dentro de tal aspecto. Isso é ser humano? E aí você fala, eu como Android nunca fiz nada disso. Então, é algo que você pode argumentar também. Outro trecho que eu peguei aqui, outra obra que eu peguei pra vocês, é A Igreja do Diabo, do Machado de Assis. Ainda Paz 2, né? Esse é um texto que eu gosto bastante do Machado de Assis. É um texto muito filosófico que fala sobre o diabo querer abrir uma igreja. E aí ele fala com Deus, fala, eu quero ter uma igreja, não é porque as pessoas só respeitam quando estão na igreja. Não, eu quero ter uma igreja porque eu gosto de ter um livrinho para regulamentar as minhas normas. Por quê? Aí o diabo fala assim, porque mesmo sem igreja a galera já me obedece, então eu quero só abrir a minha igreja. Aí Deus fala, vai lá então, abre a sua igreja. Debochado, né? O diabo vai e abre a igreja dele. A partir do momento que a igreja do diabo está aberta, os seres humanos começam a falar, eita, agora sim, vou seguir o diabo. E aí todo mundo fazendo tudo errado e tal. Aí eles vão passar por alguns processos. Daqui a pouco, eles estão só negando todas as normas que tinha lá na igreja do diabo. No final da história, vou dar spoiler porque não tem como, né? No final da história, os seres humanos, eles estão fazendo bem. Só porque, né, a igreja do diabo dizia para fazer o mal. E as pessoas, o que a gente faz? A gente gosta de desobedecer. E aí, no final da história, os seres humanos estão fazendo bem, estão sendo bonzinhos. E aí o diabo vai tirar satisfação com Deus. Mas que palhaçada é essa? Quando não tinha minha igreja, eles faziam mal. Agora que estão fazendo bem. E aí Deus fala, meu amor, lide com isso. É a eterna contradição humana. É isso que Deus diz. Aí eu gosto de pensar nessa frase, essa é a última frase do conto. Essa frase você pode colocar na sua redação para mostrar que você é ser humano. Você pode se defender dizendo que você é maravilhoso, depois você fala, mas eu também tenho defeitos, mas esses defeitos não são suficientes para eu ser expulso da terra. E aí, enquanto você está falando isso, você fala, tá vendo como eu sou humano? Eu até entro em contradição, assim como diz Machado de Assis em A Igreja do Diabo, né? Cuidado para não ficar muito forçado, né? Igual eu fiz agora, mas é isso. Paz 3. Paz 3, eu penso mais em músicas que vocês podem trazer, igual eu falei da Isa, né? Você pode falar assim, se você for um Android cristão, olha que maravilha, você é um Android cristão, um Android por que não, né?
você é um androide cristão, e aí você diz: Deus que me fez, sim. Eu sou ser humano porque Deus que me fez. Eu nasci da barriga de alguém? Não nasci da barriga de alguém. Mas foi alguém que tem a inteligência que Deus fez que me fez. Olha que maravilha. E aí você diz assim como Isa: porque Deus me fez assim, dona de mim. Maravilhoso. Outra música que você pode trazer: Elevação Mental, de Tris, que diz o seguinte: o que você acha de mim não importa, irmão. Que diferente de você, eu tenho educação. Você pode ser um androide abusado, falar assim com seus líderes. Você acha que ia te tirar de tempo só porque você é humano? Não ia fazer isso porque eu sou educado. Então você, mal educado, tá querendo me tirar do planeta que é nosso. Pode usar essa referência também. E aí uma referência um pouco mais cult, né? Um negócio mais intelectualizado. Hilda Hist, poema aos homens de nosso tempo. O que sabeis da alma dos homens? Já lança a questão, né? O que sabeis da alma dos homens? Joga pro líder. Você sabe da alma dos homens? O que você sabe da alma dos homens que eu, como androide, não sei? O que você acha que tem na alma dos homens que não tem na alma dos androides? Então já é um questionamento que você pode começar o seu texto. Aí tem um trechinho também que diz assim: lúcidos são poucos, mas se farão milhares se a lucidez dos poucos te juntares. Então nesse trecho ela diz aqui que os seres humanos não são muito lúcidos, não, são poucos. Mas se você tem um grupinho com uma pequena lucidez, você acaba, né, trazendo isso de uma maneira mais crescente. Então ela fala: se você quer um comportamento humano, a gente se junta com os humanos e a gente vira tão humano quanto eles. É algo que você pode trazer também como referência aí no seu texto, tá bom? Essas são as obras do Paz que eu peguei, assim, que vocês podem trazer, mas como eu disse, você pode arriscar com várias outras, né? Eu gosto, igual eu falei da Marília Mendonça, né? Você fala: tem o gosto como dos seres humanos, assim como da música X, aí você pega uma música da sua etapa e coloca lá como uma referência, né? Mas eu tô em 2079, vou citar essa música, não tem problema nenhum, né? A gente escuta música aí de séculos passados, por que não? Deixa eu ver se tem pergunta. A despedida seria de uma carta? Não precisa de despedida, tá? Ponto de vista de Sartre, pode usar. Só não ampara a sua argumentação toda no ponto de vista do Sartre, porque senão ele vai achar que você não teve uma outra ideia, além da que o texto de apoio te trouxe, tá? Posso falar sobre como o ser humano pode ser sua própria ameaça? Nossa, Suelen, nossa, chega a me arrepiar aqui, ó. Pode falar: se você quer tirar alguém que seja ameaça da Terra, tire o seu semelhante. Pá! Lançou. No desenvolvimento, colocaria a comparação com os humanos? Isso. No desenvolvimento, você pode colocar em qualquer lugar, mas o desenvolvimento fica mais interessante. E não esqueça que a comparação é obrigatória. Não, só um parágrafo não. Pode ser vários parágrafos aí, 2, 3. Função indispensável para mim, como na alimentação ou na resolução de problemas ambientais. Seria um argumento bom? Seria. Você pode colocar que os androides foram criados, por exemplo, para limpar, né, a energia, sei lá, do ambiente, ou para evitar a poluição que o homem causa, ou para serem, né, produtores agrícolas, sei lá. Então você pode dar: os androides foram criados para isso, eles não são ameaças para os humanos, não tem problema nenhum. Falar o nome do androide não seria considerado marcação? Eu acho que não, Felipe. A não ser que você coloque o seu próprio nome. Aí sim, né? Porque isso seria uma maneira de identificar a sua própria personalidade, né? Pode começar com o senhor. Pode citar Frankenstein, maravilhoso. Perfeito, perfeita referência. Oi, Ana. Redação dissertativa argumentativa em primeira pessoa. Tiago, não necessariamente isso. Você tem que argumentar, tem que ser uma redação argumentativa e tem que ter um trechinho de narração, tá? Pode começar a introdução com vocativo, pode. Esther das Aventuras de Poliana, não conheço, vou ficar te devendo essa referência, mas não sei, depois você me apresenta. Ex Machina, ótimo. Seria interessante utilizar obras dos pais anteriores? Pode, não tem problema nenhum fazer referência de outras obras. Até porque essas referências, né, elas são referências de repertório sociocultural, não precisa ser necessariamente da sua etapa.
Vamos salvar a live. Isso. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma dúvida? Ah, tem perguntas aqui, 2 perguntinhas aqui. Vamos lá. Posso fazer uma redação dissertativa argumentativa em primeira pessoa? Isso, né? Acabamos de responder essa. Posso usar termos conotativos, metáforas? Pode, maravilhoso. É um texto que permite isso, né? É uma proposta bem ousada em relação a essas referências filosóficas e tudo. Então, pode ficar aberto aí para essa questão das metáforas. Opa, mais perguntas. Seria mais ou menos um texto expositivo como na semana passada? Gui, tem que ter argumento. Na da semana passada, você não era obrigado, né, a argumentar defendendo um ponto de vista. Só falar da importância da cápsula do tempo, né? Dessa semana, você tem que argumentar o porquê que você tem que ficar na Terra. Então, a gente não pode chamar de texto expositivo por isso, tá bom? Mas é um texto que você pode argumentar em primeira pessoa, porque você está defendendo a sua própria causa. Mais uma, usar os 2 parágrafos para fazer essa comparação? Sim, né? Fique à vontade aí para fazer 2 ou 3 parágrafos para fazer essa comparação. Dá para fazer tranquilamente. Bem Black Mirror, eu também acho. Pode passar a peça pelo fato de ser humano quando tem dinheiro pisa nos outros. Excelente, excelente. E aí, essa exceção é a regra do PAS 3, né? No PAS 2 você pode falar sobre medida por medida também, o inimigo do povo, né? Falar que o ser humano é uma merda, né? Ops. Enfim, além do ser humano, né? Malditos cromossomos. Nossa, Lorena, excelente também. Pode fazer perguntas diretas? Se você... Não sei como seria essa pergunta direta. Fala assim, você acha que o ser humano é melhor pra estar na Terra? Alguma coisa assim, né? Não sei, acho que sim. Desde que você argumente de maneira efetiva que essa pergunta consolida a sua permanência na Terra, pode usar. Algoritmos parciais. Juan, isso é muito de exatas pra mim, me explica. Eu não tô sabendo muito bem. Teoria do Bom Selvagem, maravilhosa. Ainda pode falar de romantismo primeira geração, se você quiser. Olha que ousadia. Claro, pode falar a referência do Bom Selvagem, né? Aí você fala sobre... Você pode até trazer Mowgli, Tarzan, né? Pra mostrar essa ideia aí de que a gente nasce puro e o meio que modifica, tá? Pode usar nisso aí. Determinismo, pra quem gosta de filosofia e sociologia, pode colocar determinismo de meio aí também. Gregório de Matos, que ele fala da injustiça do julgamento, seja muito bem-vindo, porque vejo maior disparate e iniquidade. Que isso, gente, vocês são maravilhosos. Eu fico imaginando a gente numa sala, assim, todo mundo dando essas ideias, eu ia só me arrepiar toda hora. Gregório de Matos, maravilhosa referência, amei. Pra quem tá no PAS 1, já printa aqui essa mensagem aqui da Nayana pra você pesquisar lá, seleção de obras do PAS 1, Gregório de Matos. Necessário título? Não. É muito difícil o CESP obrigar você a colocar um título. Meu personagem pode ser casado com um humano? Ai, adorei, pode. Faz um conto disso, Larissa, e posta pra gente ver. A obra da nossa matriz, algoritmos parciais. Ah, tá, falando sobre como os algoritmos replicam o nosso comportamento, pois humanos que os criam e fomentam. Maravilhoso, ótima referência. Eu ainda não li essa obra. Mas se você conduzir a sua argumentação em torno disso, eu acho que é uma referência muito boa, dá uma consolidada boa aí no seu desenvolvimento. Pra gente fechar, Rafael diz: oi, Rafa, lindo. Posso usar como argumento a função dos androides em repararem o caos causado pelos humanos? Pode, né? A gente até comentou aqui, né? Uma das pessoas falou assim... Ah, eu posso colocar o Android como uma função? Pode, você tá livre para isso, tá? De colocá-lo como, ele vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Ou então você pode propor, né? Você pode propor essa solução. Fala assim, já que você acha que os androides são ameaça, por que não deixar os androides com as funções de cuidar da natureza, cuidar dos alimentos, cuidar disso e daquilo? É também uma saída aí que você pode colocar no seu texto. Se a androide estiver grávida ou for pai, é uma boa referência.
Gente, tô amando essas viagens de vocês. É isso aí. Eita, tem mais perguntas. Seria uma marcação botar o nome no Android? Se for um nome de pessoa, eu acho que sim. Melhor você colocar só uns números aleatórios, tá? Posso fazer um comparativo do jogo Detroit na minha redação? Pode, Milena. Já vou dar essa redação pra Nina corrigir, porque ela vai gostar. Posso usar a comparação... Ah, acabei de responder isso. Milena tava nervosa com isso. Pode fazer perguntas diretas? Pode, desde que seja fundamental para sua argumentação. Pode relacionar com a peça, exceção e a regra? Sim, falamos disso aqui agora há pouco, né? E é isso. Cadê em primeiro plano? Emily, tenta colocar números, assim, uma coisa bem bizarra, porque se você colocar nome, pode decair como uma personificação, entendeu? Ah, o seu nome é Emily, aí você vai colocar Emily ao contrário. Isso pode dar uma caracterizada, pode ser como uma marca de identificação do seu texto, tá bom? Ah, você que é, Ana. Gente, eu acho que é isso, né? Acho que as perguntas foram ótimas. Beijos pra vocês. Ela vai ficar salva, né? Como quase sempre, 99% das vezes, só deu errado uma vez. Vai ficar salva, depois dá uma revisitada. Não se esqueçam dos 3 tópicos, eu vou reforçar com vocês os 3 tópicos obrigatórios. Quais são? Tópico obrigatório: comparar-se com o ser humano, colocar um trecho da sua história e argumentar o suficiente para que você fique na Terra. Vocês são lindos, maravilhosos. Obrigada, gente. Beijo.